Boa noite a todos, mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Eu ia falar de Eduardo Cunha, mas como a gente já falou na reunião de pauta, o Mário já falou no live, né, no Facebook, e tivemos a notícia agora do Luleco no Uruguai, não dá para falar de outra coisa, né? Cunha muito bem, preso, a gente estava já na expectativa aí justamente que após a prisão dele viesse a prisão do Lula, venha a prisão do Lula nos próximos dias ou nas próximas semanas. E aí somos surpreendidos com a notícia de que Luleco está no Uruguai. Luleco, Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos de Lula, que responde, né, que está sendo investigado na Operação Zelotes por receber propina daquele lobista, o Mauro Marcondes, lobista amigo do Lula, velho de guerra lá da Volkswagen, da época da Volkswagen. Mauro Marcondes, que fazia lobby aqui em Brasília para aprovação de medidas provisórias, fez lobby para aquela compra dos caças suecos, enfim, há fartas provas da atuação do Mauro Marcondes, inclusive já foi condenado, estava preso, mas como já tem 80 anos, está fazendo 81 anos, foi solto pelo juiz, esperando, aguardando o recurso, e provavelmente esse recurso não virá tão cedo. Ele ficou preso na Papuda, não delatou, não contou nada, e aí é que mora o problema. A Polícia Federal não conseguiu ainda finalizar esse elo, né, da propina, não conseguiu provas de que Luleco recebeu esse dinheiro por conta por causa dessa atuação na aprovação de medidas provisórias que beneficiaram a indústria automobilística. Parece meio óbvio, né? A gente entende, é um raciocínio lógico, que esse dinheiro foi para o Lula e que a empresa de Luleco foi usada apenas para receber esse dinheiro, até porque é uma empresa fajuta. Os serviços, a Polícia Federal comprovou que os serviços prestados eram fajutos. A gente ironizou isso na época, porque a própria Polícia Federal disse que descobriu que os contratos que justificariam esse repasse foram copiados do Wikipedia. Então o que falta para concluir esse inquérito? O que falta para que o Ministério Público Federal aqui em Brasília denuncie Luleco? Não denunciou, ele não está sendo procurado pela Justiça, tem aí uma janela, né? Então não é um fugitivo ainda, né? Não é um fugitivo, então ele aproveitou essa janela e foi para o Uruguai. Curiosamente, nós em março tivemos uma informação de fonte interna, de boa fonte, que o Lula inclusive realmente estava planejando ir para o Uruguai. Até a nossa denúncia meio que suspendeu os planos naquela data. E quem é que fazia isso? O Jorge Samek. Jorge Samek, que foi diretor de Itaipu por mais de 10 anos. Jorge Samek é um cara, pouca gente sabe, mas ele é amigo íntimo do Lula, assim, de frequentar. Ele frequentava o sítio de Atibaia, frequentava a antiga chácara do Lula, é um parceiro do Lula de charutada, e ele foi, justamente pelos vínculos dele do outro lado da fronteira, ele virou o emissário do Lula para poder conseguir ali articular com Mujica uma saída do Lula pelo Uruguai. Qual é a questão? Será que é a saída do Luleco? Será que só foi o Luleco? O Luleco levou a família, obviamente, e está lá. Inclusive, eu agora revisei aqui, alguns sites locais já deram detalhes. Ele foi para o Juventud de las Piedras, que é um time local, diz que vai treinar o futebol de base e participar de um programa, parece que vai ser inclusive financiado pela FAO, porque é um programa de formação de jovens atletas. Então, com a sua ideologia progressista, né, eles falam isso, que ele vai ajudar aí na formação desses atletas. É uma vergonha, é um negócio, inclusive, um parêntese, o próprio diretor do time, o dono do time, diz que ele não tem contrato, não foi assinado um contrato. Ele fala assim, não, ele chegou ontem, a notícia é de ontem à noite, ele chegou ontem, e já a gente vai ver ainda o que ele vai fazer exatamente. Quer dizer, tá claro que não foi uma coisa, que foi uma coisa planejada dentro desse plano de fuga, que a gente está alertando aqui. Agora, eu estou aqui em contato, estou vendo se
consigo mais informações, porque a gente entende que a Polícia Federal esteja monitorando o resto da família, esteja monitorando pelo menos aqueles que estão já denunciados e investigados, especialmente o Lula, que já é réu, né? Então não poderia fazer uma manobra dessa, né? A gente entende que ele esteja sendo monitorado, que ele ainda esteja no Brasil, pelo menos o Lula. Agora, ele já conseguiu pelo menos que um dos filhos tenha deixado o país. Ele tem mais o outro filho, o Sandro, que pouca gente conhece também, mas que está sendo investigado, está naquela investigação, a gente já mencionou eles algumas vezes, está naquela investigação do Triplex. Tem o mais famoso, que é o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, que esse também está sendo investigado. Então esperamos que a Polícia Federal não permita que o Lula consiga executar o seu plano de fuga. É isso, minha gente, vamos viralizar esse vídeo nas redes. Voltamos amanhã com mais um Momento Antagonista, não percam. Um abraço, uma boa noite. Hoje demos uma notícia aqui estranha, depois a própria produção me encaminhou a um jornal uruguaio e depois eu recebi informações aqui dos nossos ouvintes e fui pesquisar também. O senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do Lula, um dos filhos do Lula, que fez um curso de preparação física na Universidade de Santa Cecília, lá em Santos, que inclusive tem o seu currículo num site criado pela família chamado A Bem da Verdade. Só que é a bem da mentira, porque o currículo do senhor Luiz Cláudio é falso, que está aqui, viu, senhor Luiz Cláudio? Porque o senhor diz que foi preparador físico do São Paulo de 2006 a 2007. Era impossível, porque o senhor mesmo informa que se formou em 2009. Portanto, o senhor não pode ser... O senhor percebe? A gente lê. Eu sei que a família não tem hábito de leitura, né? Mas nós temos que ler. Eu desde pequenininho leio, tal, tenho uma certa obsessão para a leitura. Então, só esse dado já é falso. Tem outros dados falsos aqui também do senhor. Mas a notícia é que o senhor foi contratado por um clube uruguai, que agora recebeu informação de um ouvinte nosso que mora ali na fronteira com o Uruguai. É um clube amador, semi-amador, um clube chamado Juventud de las Piedras. Pô, o nome é bacana, e quem torce por Juventud de las Piedras é o quê, né? Pedreiro. Então, o time tem projetos desportivos e sociais. Um clube quase amador, e aí contratou o senhor, e foi contratado o senhor, segundo a notícia, que pelo conceito progressista da formação do desportista. Conceito progressista da formação do desportista, aqui não está cheirando bem. E aí vai dizendo a matéria que o senhor é tratado como Júnior, Lula Júnior, segundo a matéria do jornal uruguaio, e que o senhor foi contratado pelo presidente, curiosamente ele é homônimo a um grande violonista brasileiro, o Armando Costa, o presidente desse clube, que contratou graças ao vínculo que o clube tem com a FAO. Um clube de futebol tem vínculo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Não é estranha essa história? Eu falei, mas o que a FAO tem a ver com o time de futebol semi-amador do Uruguai? Aí diz que esse clube tem um projeto inovador lá no Uruguai, pela inversão, os investimentos que eles fazem em infraestrutura e trabalha com valores e agrega com a ligação de um programa social que eles têm. Mas o que tem a ver isso com a FAO? Aí fiquei pensando, aí continuei lendo para ver que vinculação tem com a FAO, e segundo a matéria que vem do Uruguai, é que esse programa foi muito bem visto, as ações sociais que eles têm pela FAO, e daí o Lulinha, que eles chamam de Lulinha, na verdade é o Luleco, o Luiz Cláudio, Lula Júnior, segundo lá no Uruguai, ele, através da FAO, ele soube desse clube. Mas pera, essa história aqui não está bem contada, a coisa tá muito confusa, né? E que ele vai, agora o Luiz Cláudio, o filho do Lula, aquele que recebeu Ctrl-C, Ctrl-V mais caro da história do mundo, lembra? Que ele copiou da internet, recebeu por um dos trabalhos, entre aspas, 2.400.000 reais, na verdade recebeu propina do pai. O pai usou o filho para receber dinheiro sujo, né? E diz a matéria do jornal uruguaio, concluindo, que ele vai agora, o Luiz Cláudio, lá no Uruguai, junto com esse clube amador, estranho, clube amador, contratar, vai pagar com que dinheiro? Pela FAO? O que a FAO tem a ver com isso? Vai para desenvolver um programa de intercâmbio e sinergia com um conceito progressista da formação do desportista. Isso está tudo entre aspas, não é minha. Isso, assim, é inacreditável. Ou seja, essa história não está bem explicada. Será que envolve
ele está preocupado com que a justiça o atinge aqui no Brasil, está lá no Uruguai? Será que ele não é uma cabeça de ponte para que o pai, o criminoso Luiz Inácio Lula da Silva, se resolva morar no Uruguai, passar um tempinho lá, com medo de Curitiba, opte por Montevidéu, né? Essa história precisa ser explicada. Essa história da contratação de um clube amador, relação com a FAO, Luiz Cláudio e Lula, não cheira Isso bem. só coloca a justiça na defensiva contra o próprio Lula. Isso aqui, pra mim, é tática de quem pretende fugir, não de quem pretende se defender. Fica parecendo que o cara quer fugir, uma vez lá fora, dizendo assim, eu denunciei que eu estava sendo vítima de perseguição. Porque, evidentemente, uma tentativa de emparedar a justiça brasileira, fica parecendo assim, que tem certeza da condenação. Acho uma maluquice, agora cada um na sua, né? Não serei eu a ensinar o Lula a se defender.